conversar um pouco sobre as notícias do dia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi conduzido na manhã desta sexta-feira de forma coercitiva para um depoimento na Polícia Federal aqui em São Paulo, e houve também busca e apreensão de documentos em seu apartamento e do seu filho aqui em São Paulo. O ex-presidente Lula é suspeito de ter obtido favorecimento de empreiteiras, tanto num sítio em Atibaia como na reforma de um apartamento triplex em Guarujá, o que ele nega. Ele vem sustentando que não é dono de nenhum dos dois imóveis, e hoje os desdobramentos disso fizeram também com que houvesse uma forte queda do dólar no mercado financeiro. A bolsa subiu novamente, demonstrando que a cada vez que o mercado interpreta as notícias contra o PT, contra o governo da presidente Dilma, há um boom de otimismo no mercado financeiro. Eu estou aqui para falar sobre esse assunto com o professor Marco Antônio Teixeira, que é da FGV aqui em São Paulo, e com o Fábio Zanini, que é editor do caderno Poder aqui da Folha de São Paulo. Senhores, a primeira pergunta que eu colocaria, no discurso que o presidente Lula fez, depois do depoimento dele à Polícia Federal no aeroporto de Congonhas, ele foi para um diretório do PT aqui em São Paulo, onde ele fez um pronunciamento para os jornalistas e para uma plateia, uma claque que estava lá aplaudindo. Na minha impressão, o principal desse pronunciamento dele foi que ele voltou a usar, depois de ter dito, né, que não seria mais, teria acabado a fase paz e amor, ele voltou com a questão de nós contra eles, a elite contra os pobres, dizendo que ele fez um grande governo para os pobres, etc., que a elite quer derrubar o PT e o presidente Lula, sendo que a sucessora dele é a responsável hoje pelo país, que está numa recessão de quase 4%. Né? Foi um discurso padrão para a sua base, né? Ele estava falando, pregando para convertidos, mas tentando estimular essa base social, base política, que está abatida com essa sucessão incrível de escândalos e denúncias. Ontem, por exemplo, veio a revelação do Delcídio Amaral, senador, que fez a delação premiada, e hoje a gente se pergunta quem é Delcídio mesmo, porque parece tudo tão... A montanha, a onda é tão grande que Delcídio parece uma coisa menor, quando na verdade o próprio Delcídio já é uma revelação gigantesca. Mas o fato é que a base do PT política e de militância está muito abatida. Então o presidente Lula, no melhor da sua forma, ou seja, usando os seus dotes de oratória, que são reconhecidos, usando um discurso muito nervoso, um pouco agressivo em alguns momentos, muito tenso, também mesclando até piadas em algum momento, parecia até um stand-up comedy do Lula no final ali, mas o fato é que o presidente Lula fez um discurso muito enfático de defesa dele, de defesa do PT, de defesa até do governo Dilma, incrivelmente, e chamando a base petista, que ainda resta e que diminuiu muito, mas que ainda é muito significativa, para uma mobilização muito grande a partir da semana que vem. Professor, o que o senhor acha que, em termos de rua, né? Quer dizer, o MBL já está convocando um esquenta aí para uma manifestação, né? No final do dia, segundo o senhor informou. E como é que o senhor vê aí esse embate reverberando agora na rua, né? Olha, Canzian, o episódio de hoje acentuou a divisão, não tenho dúvida alguma, não é? E a própria condução coercitiva, que tem um conjunto de controvérsias jurídicas em torno dela, deu a Lula mais ímpeto na sua argumentação. Ou seja, ele passou a juntar a controvérsia e as dúvidas acerca da condução coercitiva, né, para tentar demonstrar essa suposta perseguição que existe, não apenas do judiciário, mas das elites do país. Né? Ou seja, se a condução coercitiva foi feita sob a justificativa de evitar a comoção social, eu temo que a consequência do dia de hoje seja acentuar ainda mais a divisão do país. Nós já vimos hoje alguns conflitos isolados na cidade de São Paulo, tanto na porta do apartamento dele como no aeroporto de Congonhas, que é um indicador extremamente preocupante. Né? Agora, eu concordo plenamente com o que o Fábio disse, né? Ou seja, o discurso do Lula teve um endereço certo. Uma militância que ela está abatida, né? E não apenas abatida, ela está assustada com os rumos que o PT tomou e com o próprio processo de erosão, de decomposição dos valores em torno da sua principal liderança, que é o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ainda mais se levarmos em consideração, Canzinha, que nós teremos eleições esse ano, né, no caso. Agora, como é que vocês veem aí, o Lula está dando uma espécie de checkmate, né? Que ele está colocando aí as cartas na mesa, dizendo, olha,
a militância tem que defender o partido, porque o processo da Lava Jato ele tem seu curso próprio. Quer dizer, as investigações, levantamento de provas, evidências, etc., vão ter o seu rumo. Quer dizer, resta, como vocês colocaram, o ex-presidente Lula colocar a sua militância na rua. Agora, essa militância, vocês acham que ainda é substancial? Não está suficientemente informada do que está acontecendo? Porque houve um esgarçamento também, né? A gente tem toda a liderança do partido presa, quer dizer, os grandes, né, ícones do partido foram para a cadeia. Mensalão, né? Exato, Zé Genuíno, Zé Dirceu, agora o Lula, a economia naufragando com uma presidente do PT. Eu acho que o que ainda resta de muito forte no PT ainda é o mito Lula. Internamente no PT ele ainda não é questionado, nunca foi, continua bastante forte. E para fora do partido ele perdeu, certamente as pesquisas que o Datafolha tem publicado mostraram isso, né? Ele teve uma decomposição da sua popularidade e estacionou, voltou um pouco ao patamar histórico do PT, que grosso modo é aí algo entre 20% e 30%, mais ou menos, esses são os fiéis, né? E o mito é o que vai. A grande incógnita agora é como fica a imagem histórica do ex-presidente Lula, né? Como fica essa figura intocável, essa figura acima da política, que se julgava acima da política miúda, esse estadista que foi eleito, reeleito e saiu do governo com recorde de popularidade. Ele até lembra isso no discurso, dizendo que presidente bom é presidente que se reelege, presidente melhor ainda é presidente que elege sucessor. É o Tribom. Tribom, que aí depois ele até falou que reelegeu a sucessora também, né? Que a Dilma se reelegeu também. Então, essa força dele, ele perdeu. Grande parte disso ele perdeu. Se ele vai conseguir manter algo disso para uma eleição em 2018, é a grande incógnita. Esse discurso dele, em que ele se vitimiza, ele tenta resgatar pilares do governo dele, voltou a falar da classe média que ascendeu, o pobre que voltou a comer carne e vários outros exemplos. Tem uma tentativa de refrescar na memória do eleitorado o que foram esses anos Lula, que de maneira geral foram anos bem-sucedidos, foi um governo bem-sucedido, para tentar estancar essa queda de popularidade. Como é que vocês veem aí o desenrolar mais macro disso, né? Uma coisa é a defesa do Lula, de chamar a militância, é a questão pessoal dele, né? Tentar salvar o navio que ainda lhe resta ali, já que as investigações estão chegando cada vez mais perto dele. Agora, na macropolítica, o que a gente tem é um cenário em que tem correndo aí no Tribunal Superior Eleitoral uma questão que pode levar, em algum momento, a um processo de afastamento da presidente Dilma e do vice-presidente Michel Temer, processo de impeachment que pode afastar a presidente, e, por outro lado, o que é o grande temor da oposição, o Lula vir a ser candidato numa eventual nova eleição. Quer dizer, dentro do imaginário, aí, digamos, se tivesse um plano de conspiração, né, da oposição, parece que é o cenário perfeito, né? Quer dizer, você coloca o Lula contra a parede e tem uma coisa aberta para a destituição desse governo, para entrar um eventual novo governo. A destituição do governo tem mais de uma alternativa, né? Ou seja, tem também ainda a possibilidade do impeachment que está ali parada na Câmara, mas talvez essa seja hoje a mais remota, não é? Do ponto de vista até dos desdobramentos da eleição dentro do PMDB, apesar que a gente não tem ainda a dimensão do que essa crise de hoje vai afetar a correlação de força política dentro do Congresso, né? Agora eu acho, Canzian, que tem outra coisa importante. O episódio de hoje fez Lula defender o governo. Acho que há algum tempo Lula não defendia o governo, né? Ele chamou para si a defesa do governo Dilma e ele foi muito enfático ao dizer que tem muita gente nesse país que não quer deixar essa mulher governar. Ou seja, eu acho que essa é a grande novidade, porque o que nós tínhamos presenciado, sobretudo nas últimas 2, 3 semanas, era um distanciamento dos dois, não é? E críticas pesadas do Lula e de aliados ao próprio governo. E, obviamente, que isso desencadeou na queda do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, não é? Aliás, esse é um outro problema, não é? Ou seja, um erro de estratégia tanto do governo quanto do PT. Como é que você derruba o ministro da Justiça neste momento, onde a opinião pública já tinha
para si que a saída do ministro seria para atender os interesses do PT com o objetivo de controlar a Polícia Federal. Por isso que há também uma versão circulando de que o episódio de hoje foi para mostrar que nada vai mudar com relação aos trabalhos da Polícia Federal, não é? Agora, o PT se encontra numa encruzilhada, não é? Porque, queira ou não, ele vai ter que se renovar. Agora, queira ou não, ele depende da sua principal liderança. E são duas situações absolutamente antagônicas. Com o Lula, o PT não se renova. E sem o Lula, eleitoralmente, sobretudo para os próximos anos, o PT morre de inanição. Ele praticamente corre o risco de ser um partido nanico nos próximos processos eleitorais. Então, isso é só um ponto que você pegou aí que eu achei interessante. O Lula repete várias vezes nesse discurso que acabou de fazer que estão tornando o país ingovernável e desde que a Dilma assumiu o segundo mandato não a deixam governar. Isso. Ou seja, a culpa não é dela. Para ver se funciona, para ver se cola. Isso já colou no passado. Em 2006, 2005, 2006, tivemos a crise do mensalão. E eu lembro que em 2006 foi a reeleição do Lula. E o slogan de campanha do Lula era "Deixa o homem trabalhar". Era um jingle. Ou seja, que o João, olha como são as coisas. O marqueteiro que criou era o João Santana, que está preso. Outra coisa que parece tão distante também, João Santana foi preso, isso aconteceu na semana passada, né? Mas naquele momento funcionou, quer dizer, o Lula colou esse discurso de que, na verdade, a culpa é das elites, da mídia, da polícia, etc., e que por isso o governo está paralisado dessa maneira. Colou em 2006, não sei se vai colar agora. Dessa vez é um pouco mais difícil, né? Porque em 2006 você tinha um cenário que era o auge do boom das commodities, o Brasil estava exportando muito, e foi quando deu um grande salto na distribuição de programas sociais. O Bolsa Família teve uma estilingada naquele período do mensalão, em função até de tentar, né, dar uma amortecida, e foi quando a economia brasileira aumentou o número de contratações formais muito rapidamente. Alavancou. Quer dizer, e hoje a gente rompeu aquela velha promessa dos 2 primeiros anos do governo Lula, que era o chamado o espetáculo do crescimento. Foi ali que começou. Tá. E agora a gente está no caminho oposto. Inverso. Né? Absolutamente inverso. Agora, eu acho que o grande desafio para o PT, neste momento, inclusive, é saber o que vai acontecer até o final do mês, não é? Porque a janela de troca partidária está aberta. E eu não tenho dúvida alguma que quem quer ter viabilidade eleitoral vai ponderar o efeito, tá, de estar no PT e de contar como Lula como a principal liderança para o seu sucesso político. Basta nós lembrarmos que o Fernando Haddad foi eleito ancorado na figura do Lula, né? Ou seja, criado pela figura do Lula, e ele é candidato à reeleição. O que, de certa forma, indica dificuldades muito grandes para ele, justamente porque se tem um território onde a rejeição ao PT parece estar muito bem instalada, esse território é a cidade de São Paulo. E haverá, e agora será interessante ver o tamanho que as próximas manifestações de rua terão. Haverá hoje pequenos ensaios aí, meio improvisados de manifestação, mas a grande manifestação aqui conta é não desse domingo, do outro, dia 13 de março, que já todos os sinais já indicavam que seria uma manifestação muito grande, pelo clima que está se criando, pela questão econômica também, o PIB caiu quase 4%, e agora com essa prisão do Lula, com essa condução coercitiva do Lula, né? Embora o Lula tenha dito no discurso que se sentiu um prisioneiro, mas foi uma condução coercitiva, não foi uma prisão, isso tende a crescer bastante, quer dizer, a expectativa agora é de uma marcha, uma manifestação no dia 13 gigantesca, aqui na Avenida Paulista, talvez em outras cidades também, e Deus queira que seja pacífica, né? Mas não dá para ter essa certeza. Eu acho que esse é o objetivo de todos nós. Acho que o momento exige serenidade, não é? Tá? Foi um erro estratégico hoje do presidente Rui Falcão, quando ele veio a público, pediu para as pessoas presidente do PT, Rui Falcão, trocarem suas figuras no Facebook pela imagem do Lula, dizendo que o Lula era prisioneiro político. Ou seja, nada disso contribui para a gente buscar uma saída pacífica e tentar enxergar alternativas para o país. Ou seja, tem gente que ao invés de usar da responsabilidade, parece que está jogando gasolina na crise. Tá? Então acho que serenidade nesse momento é a palavra, sem dúvida alguma, mais adequada. Agora o governo, Fábio, deve estar aí ansioso pelo dia 13, né? Porque dependendo do tamanho das manifestações, isso pode jogar mais pressão ainda sobre o governo, não é? Claro. E aí você falou quem é Delcídio, né? Acho que todos nós esquecemos também que o Cunha foi alvo, né, de abertura de processo criminal há 2 dias, dada a magnitude do problema de hoje, não é? Essa Lava Jato é assim, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, e dependendo do problema, o que aconteceu ontem parece que vira peixe pequeno.
Só para a gente terminar, eu queria uma avaliação de vocês, quer dizer, tem essa notícia quente, né? O Lula até chamou de pirotecnia, né? Vai todo mundo nessa onda, virou o grande bafafá do dia, a condução coercitiva do Lula, a coletiva dele agora, etc. Mas tem toda uma maré aí que ela vai devagar, né? Que é agora, então, a gente está com os novos desdobramentos da Operação Lava Jato, a questão do afastamento do TSE e impeachment / Cunha, né? Isso. Como é que vocês veem aí, então, agora pontualmente, né? Lava Jato, TSE e o Eduardo Cunha. Eu acho que nós vamos ter, talvez aí nós estamos em março, os próximos 5 meses, talvez até agosto, setembro no máximo, vão ser os meses cruciais que vão definir muita coisa, porque a expectativa é que finalmente o processo contra o Eduardo Cunha voltou a andar na Câmara dos Deputados, né? O parecer preliminar no Conselho de Ética, que havia sido cancelado várias vezes, foi aprovado, o processo volta a andar e a expectativa é que talvez em 2, 3 meses tenhamos um desfecho para o caso do Eduardo Cunha, seja pela cassação, seja pela absolvição. Além disso, o processo de impeachment deve voltar a andar, talvez aí agora já no mês de março, para uma votação que espera-se em maio, junho, e o TSE, que é o terceiro grande pilar disso tudo, o processo que está sendo analisado de cassação da chapa Dilma Temer, deve ficar para agosto, talvez setembro. Então, e aí vem a eleição, né? Aí vem a eleição municipal e tal. Então, nós vamos entrar realmente, eu acho, embora a Lava Jato vá continuar e muita coisa vai acontecer ainda, eu acho que nós vamos entrar num momento de definição sobre várias coisas. Sim. E como disse o professor, é imprevisível, né? Pontualmente também, a Lava Jato a gente não sabe o que vem, né? Além de nós não sabermos o que vem, não sabemos quem ela vai alcançar e se ela vai abrir, não é? Ou seja, se outros partidos vão entrar no foco da Lava Jato, ou seja, é uma surpresa interminável, né? Ninguém imaginava ontem o que aconteceria hoje, por exemplo, né? Agora, no caso do TSE, obviamente que tem uma conexão com a Lava Jato, porque o que está sendo arguído ali é, sobretudo, abuso de poder econômico vinculado a financiamento irregular de campanha. Então, tudo que vier a acontecer na Lava Jato, o que está acontecendo, joga mais pressão ainda no momento em que o Tribunal Superior Eleitoral for tomar uma posição, tá, sobre o julgamento das contas, né, que é bom nós lembrarmos, né, está se julgando a chapa, no caso, né, e esse é o objeto de sonho do próprio Aécio Neves, porque dependendo do período, tá, e dependendo da interpretação que se dá, ou ele toma posse ou se convoca uma nova eleição, né? Tem aí uma controvérsia jurídica em torno disso, né? Agora, com relação ao processo de impeachment, eu acho que esse é o mais demorado, tá? Ou seja, a Câmara deve demorar um pouco para apreciar, e se for adiante, ainda entra o Senado como ator político, tem eleição municipal no meio que deve, de certa forma, atrasar um pouco os trabalhos. Agora, a única certeza que eu tenho é que tudo isso gera mais incerteza para o país.